Segunda-feira, dia 7 de janeiro, foi comemorado o Dia do Leitor. A gente sabe que quem lê tem um desenvolvimento cognitivo melhor, pode aumentar a criatividade, vai escrever melhor. Para bater um papo sobre esse assunto, nós convidamos a professora e pedagoga Camila Mendonça. Tudo bem, Camila? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bom, a gente sabe que a leitura é uma coisa que o ser humano vai usar para a vida inteira, né? A gente pode dizer que quem não gosta de ler pode ter sido mal incentivado quando criança? Possivelmente sim. O hábito da leitura ele deve ser criado desde a tenra infância, né? Desde os hábitos mais comuns de leitura para dormir, uma leitura de uma página por dia, uma leitura na escola, uma leitura por prazer. Então, se é incentivado, essa pessoa, né, essa criança, ela vai desenvolver o hábito da leitura por toda a sua vida, sim. Eu vi um post na segunda-feira mesmo de um pai que colocou dando parabéns para a filha, que pelo jeito era pequenininha, assim, que ela era considerada a aluna que mais lia da sala de aula, né? Quer dizer, isso também é legal, a família incentivar, se não puder comprar, ir até as bibliotecas, né? Isso mesmo. A criança ela vai desenvolver o hábito da leitura pelo reflexo dos seus pares. Então, na escola, a gente tem sempre o hábito de fazer esse incentivo e de ler com as crianças. E isso acontecer em casa também é essencial. Então, a criança ela vai desenvolver também o gosto pela leitura vendo seus pais lerem. Então, se os pais não leem, fica um pouquinho mais difícil, porque dela também não vai sentir essa necessidade também. E, como você disse, nós temos várias bibliotecas em Maringá, públicas, que é permitido fazer o cadastro, e você tem acesso a vários livros de vários gêneros literários. Agora, tem gente que fala assim, mas para o vestibular tem que ler aquele livro que é difícil, a literatura brasileira, né? Eu gosto de ler outras coisas, tal, mas é importante ter esse conhecimento também, né? Também é essencial. A leitura, nós consideramos que há 3 tipos de leitura, né? A leitura de prazer, a leitura para se informar e a leitura para estudar. Então, esse tipo de leitura dos clássicos, elas são para estudo, elas são imprescindíveis na formação de qualquer pessoa, para que ela possa adquirir conhecimento, para que ela possa ter a interpretação de texto, né? A habilidade de interpretar o texto e de adquirir informações. Mas isso não quer dizer que ela também não possa extrapolar esses limites e fazer a leitura por prazer, escolhendo outros gêneros literários, escolhendo títulos que são do seu gosto e que fica mais fácil daí a leitura. Com certeza. E é importante, por exemplo, os pais, logo que a criança começa a ler, pedir para depois contar a história, para ver se entendeu, porque a gente percebe que hoje ainda existe, inclusive, é triste dizer isso, mas existe muita dificuldade de interpretação de texto, ou seja, nós temos pessoas que conseguem ler, mas não conseguem entender o que estão lendo. Esse é um dado bem relevante no nosso país, né? Pessoas que são alfabetizadas, mas que não são letradas, ou seja, que não sabem compreender aquilo que leem. Então, é imprescindível também que os pais façam esse exercício com os seus filhos, né? De fazer a leitura e de perguntar, olha, o que você leu? O que você entendeu? Quais são os personagens, né? Esses questionamentos, por mais simples que eles pareçam, eles não são, né? Eles são essenciais para que a gente possa ir desenvolvendo também as nossas habilidades de compreender o que nós estamos lendo. E é legal também em casa mesmo, a gente sabe que os pais hoje correm muito, mas tem que ter um tempo para a criança, né? De, por exemplo, contar até metade da história e tentar incentivar a criança a desenvolver um outro final, por exemplo. Isso motiva a leitura? Sim, também. Uma das características da leitura é o desenvolvimento da criatividade. Então, você fazer esse exercício com a criança também é muito legal, porque vai fazer com que ela pense em outras situações, outras alternativas, ou então a história acabou um pouquinho trágica. Então, fazer esse exercício. Mas qual é um outro final que poderia ter tido essa história? Então, também faz parte, e para a criança isso é muito benéfico, porque além da interação que ela está tendo com os pais, ela também desenvolve a fala, o raciocínio lógico, a memorização, e isso faz parte do desenvolvimento cognitivo das crianças também.
E ajuda muito também quando você olha a palavra e depois, quando for escrever essa palavra, está memorizada, né? Para escrever corretamente, ortograficamente, de forma correta. Quem lê mais, escreve melhor. Então, a leitura ela é fundamental para quem gosta de escrever e para quem escreve, para quem estuda bastante. Você é professora, você percebe ainda muita dificuldade dos alunos em relação à leitura? Ou uma certa resistência? Sim, há bastante resistência, principalmente com a falta de tempo dos pais, como você muito bem pontuou, e também com relação às tecnologias que estão aí. Então, a gente não pode descartá-las, mas nós podemos aliá-las. Então, separar um tempo do dia para fazer a leitura. Então, há tempo de comer, há tempo de dormir, há tempo de brincar e há tempo também da leitura. E daí, parar para que todos façam essa leitura, né? Pais, os filhos e para que haja esse momento de leitura deleite, né? Uma leitura prazerosa. E hoje também tem os e-books, né? O pessoal baixa, tem os livros interativos. Os livros interativos. Então, assim, tudo isso também pode acabar motivando a garotada a seguir nessa linha, né? Sim, sim. Os livros interativos, eles são muito legais, porque permite que a criança participe da história, né? Então, isso também é um crédito a mais que pode ter para o incentivo à leitura. É a tecnologia que vem para o bem nesse caso, exatamente. Né? E também de fácil acesso, porque há muitos e-books gratuitos. Então, é mais fácil você baixar isso no seu celular, no seu computador, e vai ficar muito mais atrativo também para a criança. Legal. História em quadrinho é uma boa para incentivar a garotada? Sim. A história em quadrinhos, ela, por um tempo, ela foi um pouquinho esquecida, mas ela voltou, né, em voga. Há os apaixonados por história em quadrinhos, que nunca esquecerão delas, mas é um gênero textual que a gente trabalha muito dentro das escolas, que é um gênero que tem falas, né, que as crianças permitem que as crianças também criem os seus gêneros e que eles criem as falas deles, e também permite que eles conheçam um pouco desse gênero textual, que é muito interessante e também é com uma leitura muito prazerosa. E acaba incentivando também porque é uma leitura mais rápida, né? Você tem a garotada hoje que é tudo muito rápido, né? Isso mesmo, por ser muito dinâmico, né? Muito dinâmico, muito colorido e ter muitas ações nas falas dos personagens, ela chama bastante atenção. Agora, tem muita gente que fala assim, em vez de ler Harry Potter, eu vou assistir aos filmes. Perde, né? Perde bastante. Os livros, eles são mais extensos, eles possuem muito mais características. Então, o autor, quando ele vai escrever o livro, ele vai produzir, ele vai fazer com que você imagine tudo que vai aparecer no filme. Então, ele vai descrever as características, por exemplo, do local, dos personagens, características físicas, características de paisagem. Então, é muito mais rico do que quando você assiste o filme, que muitas vezes você nem presta atenção nessas características. A ideia, então, é que quem gosta, primeiro leia o livro e depois assista ao filme. Sem dúvida. Ler o livro e depois assistir o filme é muito mais prazeroso, porque você vai ter muito mais características e você vai conseguir criar na sua memória um personagem e depois você vai confrontá-lo com as telinhas, né? E é justamente interessante por causa disso, né? Às vezes a gente cria a imagem do personagem na nossa cabeça e quando você vê no cinema, ou é muito diferente ou é parecido, quer dizer, é legal fazer essa comparação, né? Isso, é muito bacana, porque cada um tem uma história e a sua personalidade. Então, cada um vai criando, dentro da sua imaginação, da sua memória, as características de uma descrição. Então, se nós pegarmos um roteiro e nós formos lermos, eu vou criar um personagem, o seu pode ser completamente diferente. Então, essa é a magia da leitura, né? Criar, despertar a imaginação e fazer com que nós entramos mesmo nesse mundo. É bom até para dar uma desestressada, né, professora? Sim, a leitura deleite, né, a leitura prazerosa, quando você pode escolher um gênero que você gosta, quando você pode escolher um título que você gosta, principalmente agora nas férias, né, que a gente pode fazer isso, é muito bom, porque daí você dedica mais tempo e você faz isso não com uma cobrança, né, de ter que produzir um material depois ou ter que fazer uma prova, mas você lê com mais gosto, com mais prazer também. E assim, que dica a gente pode dar para os pais, então, que estão aí com a garotada de férias em casa, de repente,
com esse monte de biblioteca na cidade, o que você sugeriria para esses pais, assim, até para criança menorzinha mesmo? Isso, é fazer uma visita na biblioteca, levar a criança, né, fazer, se ela ainda não conhece esse espaço, fazer com que ela conheça, deixar que ela explore um pouco o local e depois que ela escolha um título que ela goste, né? Mesmo que não seja adequado à idade, mas deixa que ela escolha. E depois você pega um que seja mais adequado, mas que faça essa exploração desses livros com ela, né? Se o livro for muito extenso, lê um pouquinho por dia, ou faz uma releitura desse livro por meio de imagens, que também é uma opção muito interessante, né? Fazer a leitura e fazer essa contação de história por meio de imagens. Tudo isso incentiva bastante. Tudo isso, né? Incentiva bastante, desperta a curiosidade, a imaginação, a memória e faz com que o nosso cérebro fique ativo aí nesse período. Super importante, né? Bom, a gente começou o programa perguntando se o adulto que não gosta de ler poderia ter algum problema ocorrido na infância, de não ter sido motivado e tal. Mas me ocorreu uma outra coisa, que tem muita gente também que não enxerga bem e acaba, isso vale para criança e para adulto, acaba desmotivando a leitura justamente por não ter a clareza das letras, né? Isso mesmo. É sempre importante, nesse caso, os pais estarem atentos, assim como a escola, né, para ver se a criança não tem nenhum tipo de dificuldade na leitura, já fazer o encaminhamento. E hoje nós temos as possibilidades dos audiobooks também, que nós temos vários gratuitos, que auxiliam daí nesse caso. Então, o que a gente não pode deixar é que a leitura se perca, né, seja qual for o motivo. Mas um óculos também pode resolver bem, óculos né? também resolve, claro. Mas há outras possibilidades, né? E o importante é que a gente faça, né? Não perca a leitura de vista. Legal, a gente deu a dica para os pais com as crianças e para o adulto que de repente não gosta muito de ler, dá tempo de começar? Claro, sempre é tempo, né? Como eu disse, sempre escolher algo que goste, né? Começa aos poucos, uma leitura de uma página antes de dormir, né? Que daí vai estimular a memória também. Uma coisa que você goste, um livro. Ai, mas eu não gosto de livro. Então, pega uma revista ou um jornal ou uma matéria, né, interessante que saiu em alguma página da internet e comece por aí. Então, aos poucos, você vai estimulando, vai criando gosto e vai evoluindo para outros gêneros literários. Legal, muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço.